Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava assistindo as aulas da professora no YouTube e tem momentos que ela começa a picotar. E eu não, A aula no YouTube começa eu a não sei se é picotar. comigo ou se algum colega meu Não, já tá teve. picotando mesmo. É a terceira É, aula que picotou a beça. não, a terceira aula, então, nem se fala, porque o que que acontece? A vantagem dessas aulas para o YouTube é muito legal que a gente revê. Eu super estou revendo as Fala aulas. de novo, porque eu esperta, estava com headphone e ele sem som. Fala aí. Então, Miguel, o que que acontece? Eu estava assistindo as aulas do YouTube, só que ela está picotando. Tem momentos que ela começa a picotar. É como se saísse e ela está picotando a aula. Então, você perde algumas coisas. Eu não sei. A Isália também falou que o dela também. A aula, o que acontece com a aula? Ela é gravada, depois é transformada em DWV, né? Windows Movie Maker. Uhum. Aí depois eu transformo ela para enviar pelo YouTube. Então, ou deve ser a conexão, talvez, não sei, mas porque o arquivo ele vai normal gravado. Não, beleza, mas tipo assim, eu achei que poderia ser só, mas a Isália acabou de falar que na casa dela também. Então não é a minha transmissão só. Bom, Eu podia ver mais outras pessoas que tenham assistido para ver se está tendo essa questão. Eu vou perguntar às outras pessoas. Que para mim realmente está sendo muito importante. Todas as suas aulas, além de assistir aqui, eu também estou assistindo no YouTube, que, por exemplo, ela fala de código, não sei o quê, eu revejo, anoto para eu poder estudar e compor aquilo que você está me pedindo. Inclusive, Zária, eu conversando com eles, a gente sugeriu que vocês podem incorporar aquela vila que está atrás para aumentar a área do terreno, viu? Não há problema, não. Professora, sabe o que eu vi? Eu cheguei, porque assim, eu fiz uma análise, né? Certo. Então, depois a senhora falou assim, você podia... ilustrar. Foto, informação do terreno, isso. Tal. Aí eu até tirei umas fotos e coloquei para te mostrar. Falei assim, porque assim, quando a gente coloca foto, é mais um relatório de campo, né? Sim, mas é que, na verdade, quando você faz um trabalho desse, você, como arquiteta, você vai usar imagens, você vai usar gráficos, entendeu? Você não vai só escrever, porque faz parte do nosso dia a dia, entendeu? Por isso é que eu acho que devia ser assim. Miguel está colocando... Não, então, assim, eu estou perguntando, eu botei as fotos para a senhora ver. Eu sei, eu vi. Para pedir uma orientação, porque eu estava saindo do trabalho, porque eu fiz isso no finalzinho do meu trabalho, quando eu encerrei, eu fui fazer o dever antes de sair de lá. Entendi. O que acontece? É um pedido de orientação, né? Ou seja, seria aquele tipo de fotos mesmo mostrando... Olha só, eu pedi autorização a um aluno chamado Fabrício Brandal, quer dizer, Fabrício Brandão, só que ele tem o que eles chamam de Instituto Brandal. E o Fabrício, ele já estava num período mais adiantado quando ele fez metodologia. Evidentemente, o trabalho dele tem muito mais coisa, porque aí eu exigi que ele fizesse mais, que desse mais ênfase a algumas coisas, tá? Porque ele já estava, parece que no sétimo, oitavo período, não me lembro. Aí eu perguntei a ele se eu poderia mostrar a vocês o trabalho dele. E ele, muito simpático, autorizou, certo? E aí baixamos agora para vocês terem uma ideia do que ele fez, tá? Dá para mostrar a eles, Miguel, agora ou não? A gente vai mostrar para vocês. Olha só, rapidinho. Tá, ele vai abrir. Vai abrir no Zap ou vai mostrar aqui na tela? Não, na tela. Não, eu vou mostrar. Ele vai mostrar aqui na tela. Está abrindo o arquivo, porque ele mandou para a gente, mas ele mandou todo separado. Uma folha em cada um. Aí o Miguel agora fotografou tudo e vai mostrar, entendeu? Depois a gente vê tá? Como é que a gente vai fazer melhor.
Foi esse documento que eu levei para casa, porque ele me deu um impresso, mas eu esqueci e botei na bolsa. Eu, às vezes, sou muito esperta. Faz parte. Às vezes sou esperta, mas, nossa Senhora, coisa impressionante. Professora, falou, muito ativo. Que Miguel fotografou, mas... Mas aí você não tem ideia de como... Porque, assim, profissionalmente eu monto muito relatório de campo, né? De levar... Mas é um pouco diferente, eu nunca fiz essa parte com mas como é que eu vou mostrar aqui? Não, eu salvo só eu abro só essa página no PDF, entendeu? Qual é essa aqui? A que você quiser. Lembra que salvou uma? Tá. Sim, mas aí... Só você falar qual é a página que eu abro aqui. Não, porque eu queria que eles vissem como é que se monta. Tá vendo aqui na minha mão? Olha, o caderno do rapaz. Deitado, tá? Ele vai mostrar mesmo deitado. Depois a gente dá um jeito, tá? Tá. Depois eu deixo aqui, Miguel, a gente dá um jeito. Ou se não, se a senhora mandar pelo WhatsApp no grupo, a gente gira. É o quê? Alguém sabe fazer virar isso aqui? Girar? O Miguel está dizendo que não está conseguindo virar. Alguém sabe saber como se faz isso? Girar, ele achou. Mas será que vai dar? Tá bom assim, Miguel. Agora Aí, garoto. vira de novo. Mais uma. Isso, aí. Ei, Miguel! Miguel é um carcamano porreta. Ó, só uma ideia. Ó, ficou muito na ordem. Júnior tá pedindo para entrar. Como é que é mesmo, Miguel? Júnior Mota, admitir. E Camila. Isso. Então vamos lá. Tá, eles já estão vendo. Pronto. Foi. Faz o seguinte, depois a gente mostra, senão a gente não vai conseguir dar aula, vai ficar toda a vida aqui. Aqui, vamos lá, é só você falar aqui. Tá, então, olha só, é que a imagem também não está lá muito boa. Depois a gente manda isso todo montado direitinho. Aí vem, olha, ele pôs aqui, ó, tá vendo? Coisas, arquitetura é um estado de espírito e não uma profissão. E aí isso aí é incremento dele, tá certo? Aí ele vem, o sumário. Isso aqui é importantíssimo toda vez que você fizer um Mas trabalho. ele montou praticamente Ai, meu Deus. O trabalho de vocês vai ser assim, é isso que eu estou mostrando. Não, então, eu sei. A gente está fazendo essa aula agora com o Alexandre. Como você monta o TCC. Sim. É com o Sérgio, não é com o Alexandre, não. Não, eu faço com o Alexandre. Aí, mas assim, em momento nenhum, quando a senhora mandou fazer a análise, eu pensei que a senhora ia pedir nesse padrão. Não, para começar assim, mas quando você for montar o seu trabalho, o trabalho vai ser apresentado assim, entendeu? Que ótimo. Ok, tranquilo. Beleza? Beleza. Vamos lá, Miguel, passa. Tá vendo? Ele está só mostrando rapidamente, tá? Porque aí depois vocês vão aprimorando. O que você fez está perfeito. Entendeu? Eu vi as imagens, eu vi tudo. Aí, o que eu falei na aula passada que você não estava? Eu disse que normalmente a gente faz o seguinte, você pega o terreno e você traça um círculo. O normal é você traçar um círculo de até 5 quilômetros. Mas eu não vou pedir isso. Eu vou pedir que você faça um círculo de uns 500 metros, 1 quilômetro no máximo. De forma que você só vai andando a pé. Para você ver o que tem naquela região. Entendeu? Por exemplo, nós fizemos uma análise na aula passada, nós vimos que tem escolas, que tem igreja, que tem uma porção de coisa. Por exemplo, em frente você tem um hospital, tá? O Protocolo. O que acontece? Por que a gente começou a falar de fazer alguma coisa voltada para a saúde, beleza, etc? Porque as pessoas dali podem frequentar, entendeu? Foi assim que a gente chegou. Não foi uma imposição, a gente foi conversando na aula passada e foi feita uma conclusão, entre aspas, de que o melhor terreno era aquele, tá? E que o ideal era que fizesse alguma coisa voltada para aquilo.
Por que não uma sala de escritório só? Porque em frente tem um prédio sendo vendido e não está sendo vendido. Então ia ser mais um encalhado. Então você tinha que criar um diferencial. Entendeu? Bem em frente tem um prédio. Então é pela análise que você vai vendo. Como você tem que me convencer do que tem que ser feito, a gente começou a conversar, tá? E aí chegamos a essa conclusão. Tinha até aquele menino, eu esqueci o nome dele, Marcelo. Que disse que ele era filho de comerciante e que então ele não queria os outros terrenos, que não ia dar samba. Esse daria. E aí foi assim que tudo começou. Eu também gostei da escolha porque eu conheço aquele meio ali da São Francisco Xavier. Ah, tá. Que ótimo. Comércio, embora tenha muita coisa, mas ainda falta bastante serviço por ali ainda. Pois é, eu também acho. Entendeu? Eu também acho. Aqui, ó, tá vendo? Ele botou programa de necessidade do cliente, aí vem o objetivo. Isso é para vocês fazerem depois. Isso é um estudo de viabilidade. Você que trabalha com isso sabe o que eu estou falando, Isária. Não é verdade? Então, ó, ambientes necessários e pré-dimensionamento, certo? Ele veio fazendo tudo. Ele fez um trabalho desse porte, porque ele já estava anos-luz à frente dos outros. Mas se vocês quiserem, vocês não tem nada que impede de vocês fazerem no mesmo nível. Muito pelo contrário, porque isso aqui é uma coisa que vai servir para o resto da vida. É um exemplo, é uma forma, porque nem todo mundo trabalha com isso. Certo? Nem todo mundo trabalha. Vai, pode ir. Ó, programa de necessidade. Tá vendo? Vai. Vai, pode ir. Programa continua o programa, vai. Público-alvo. Tá vendo? Vai. Aí, ó, estudos preliminares, aí ele vem o histórico do bairro, que foi que você já começou a mostrar, tá vendo? Por isso que eu falei que tá ótimo aquilo que você fez. Agora é só uma coisa organizar, tá certo? Vai. Aqui, ó, ele mostra onde está o bairro de Botafogo, depois ele vai mostrar onde está o terreno, certo? Ali já está mostrando ali, tá? Só que está muito pequenininho. Eu acho que tem um outro que ele mostra um pouco maior. Não, aqui ele não mostrou. Aqui, ó, tá vendo? Ele mostra os fluxos, a entrada, certo? Como é que você entra, acesso de pedestre, veículos, etc e tal. Aqui ele já mostra, ó, de novo ali a quadra, ó, tá aqui, ó, tá vendo? O terreno tá aqui. Vai. Ele usou isso, inclusive, tá? Para fazer no projeto 8 dele lá. Entendeu? Então, ele tem uma planta, ele tem um projeto mesmo. Ele perguntou para mim o que eu achava. Eu digo, não é para mim que você tem que perguntar, você tem que perguntar para o seu professor. Aí o professor achou que ele fez. Isso vocês não precisam fazer. A gente vai fazer exploração, letria, acesso. Ninguém é uma planta de definição, entendeu? Vai, pode subir. Aqui, ó, das informações do início, aqui é essa aí, tá certo? Que você já tem. E tudo isso aí. Tudo isso aí. Aí aqui nesses lugares, aí você vai dizendo qual é a área atual do lote. Como eu falei, aqui no Rio, não está presente. A gente pode englobar aquela área de trás que é uma vila. Tá? A gente faz ao nosso terreno. Bom, aqui, ó, será permitido a redução de até 20% sobre o horário justificado. Bom, isso aí é o projeto dele, não interessa. Que eu vi, aí aqui é a proposta arquitetônica dele, tá? Que no caso a gente não vai fazer apenas a volumetria, tá? A volumetria. Aqui já é a parte de fluxo, a gente vai realmente fazer os fluxos, tá? Vai fazer, passa. Aí ele vem mostrando tudo, as setorizações, tá? Ele vai mostrando cada coisa dessa. Eu vou disponibilizar para vocês e aí vai ser mais fácil, entendeu? Para vocês entenderem a mecânica da coisa. Quem já trabalha com isso, sem problema algum, olha. Alguém? Ô, professor, eu cheguei a enviar lá em PDF, lá no WhatsApp, não sei se a senhora viu. O quê? O trabalho. Tinha feito alguma coisa lá também. Ah, tá. Eu só vi... Ué, o Júnior já entrou. Ah, tá. É que eu estou atrasado aqui na coisa, desculpa. Eu vou olhar depois, é que eu não tive tempo. Eu estava falando que hoje quase que eu não consigo chegar aqui. Teve um tiroteio lá perto da minha casa.
Isso aí é a segunda parte, que já é a parte de planta. Que eu fiquei extremamente assustada, era muita metralhadora junto. Eu pensei que estava numa guerra. Nossa, esse povo não está sossegado com o coronavírus, não, né? Tinha que pegar É neles. ruim, hein? Não, pode parar. Tá, tudo bem. Aqui, ó, ele vai colocando. Pode, então vai, mostra tudo. Aí ele bota a volumetria, tá vendo? Vocês podem trabalhar com uma maquete volumétrica, certo? Faz o terreno e coloca a maquete volumétrica, só para não precisar desenhar. Você pode depois fotografa, certo? Aí vem aqui a relação, o quadro das áreas, o que é permitido, o que não é. Isso aqui já é aquela parte de aprovação da prefeitura, tá certo? Aqui ele já fez, ó, tá vendo? Ele fez o prédio todo, como é que é. Mas ele estava no 8º período, entenderam? A gente não vai chegar a fazer isso. Que bom. O quê? Que bom que não precisa fazer tão detalhado como ele está fazendo aí. Não precisa. Eu acho que é aquela velha história. Quem quiser, tudo bem, entendeu? Mas você não precisa fazer a planta. Tá. Entendeu? Você não precisa fazer. O que foi? Aqui é o memorial justificativo, isso é interessante, é importante. Eu, por exemplo, professora, eu não saberia, O quê? Essa questão da água por família, para o lixo, volume de lixo dentro do... Não, isso aí é mole. Eu vou te explicar. Olha só, o que acontece? O lixo, você vai baixar, você vai lá, entra no site da Conlurb, tá certo? Você entra no site da Conlurb e lá você vai ter um item que é o cálculo do lixo. É muito interessante e é muito fácil de você fazer, tá certo? Então, por exemplo, se você tem um prédio, como é o nosso caso, tá? Que você tem múltiplas atividades, o volume total do lixo é dado pelo somatório do lixo específico de cada uma daquelas atividades. Então, você não chega e vai dizer, como se diz, 200 litros. Não, pode ser 200 mais 50, mais 100 e por aí vai. É muito fácil. E isso é bom de vocês já guardarem com vocês. Porque toda vez que vocês tiverem que trabalhar, vocês vão ter que usar... O Teodoro está comendo pipoca. Teodoro é o gato. Teodoro é o gato. Olha o gato aqui. Olha ele aí. Olha o Teodoro. Esse é o Teodoro. Ele me mordeu outro dia. Aqui o Teodoro. Estão vendo o Teodoro? Teodoro tá com o bigodinho de Hitler. Teodoro tá gordinho. Gordinho? Não, tá chegando. 8,6 kg, disse o Miguel que ele pesa. É culpa da quarentena. Aqui, ó, olha aqui que a mulher do Miguel fez, ó. Pipoca. Não posso comer por causa do aparelho. Obrigada. Mas vamos lá, voltando ao que a gente... Você não vai para o aniversário, Miguel? Só me diz aí como é que eu faço, por exemplo, na hora que entrar alguém. Pode admitir. Tá. Eu, por exemplo, aqui, ó. Vai entrar aí... Miguel, traz um pedaço de bolo pra gente. Ó, a Cláudia tá pedindo um pedaço de bolo. Tá vendo aí? Oi, Marcelo. Entendeu? Não. Vai lá em cima. Vai aparecer aqui na hora a pessoa que quiser entrar, aí você vai admitir. Só isso. Tá, nesse daqui, né? Tá. Bom, voltando então ao que a gente estava falando. Só para... Oi, Marcelo, tudo bem? Ainda está conectando. Bom, voltando então. O lixo já deu para entender, né, Isária? Já. E, por exemplo, o cálculo do volume de água, isso está no 322. Tá certo? Por exemplo, quando você vai fazer uma casa, um residencial multifamiliar, você vai ver o seguinte. Cada compartimento habitável, o que é um compartimento habitável? É a sala, a sala e os quartos. São compartimentos habitáveis, tá certo? E você, por exemplo, vai calcular num 2 quartos, sala e 2 quartos, entendeu? Você calcula que ali morem em torno de 4 pessoas,
Tá? É Sim. claro que mora muito mais, mas você vai calcular mais ou menos isso. Na média. Na média, isso. Então, você sabe que você vai gastar, pelo menos, para cada morador, 50 litros de água dia. Tá certo? Isso tudo está no 322. Tá certo? Aí você tem que calcular sempre, tá? Como? Você tem que calcular por 2 dias, tá certo? Porque você tem que deixar uma reserva. Porque a SEDAI não abastece todos os dias. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem 200, você tem 400, 500 litros por apartamento. Entendeu? Você vai mais ou menos calcular isso. É evidente que você pode calcular mais. Por exemplo, no lugar onde eu moro, era uma casa única. Quando o proprietário morreu, a esposa dele dividiu em 3 unidades habitacionais. Tá? Ela fez uma reforma e dividiu em 3 unidades. Então, a casa virou 3 apartamentos. Tá? São 3 apartamentos como casa. Todos têm quintal, todo mundo tem tudo. Então, o que acontece? A gente tem, por mês, tá? Por mês, 45 mil litros de água. Dá 1.500 litros, não, é dia. É 1.500 litros por dia que eles fornecem para a gente. Ou seja, 500 para cada unidade. Entendeu? 500 para cada unidade. Então, são 1.500 litros por dia. Certo? E isso é o mínimo que você pode ter. Evidentemente que você pode ter mais. No nosso caso específico, é o que a gente consome e é o que é fornecido. Agora, se eu tivesse uma piscina, certo? Se eu tivesse um lavador de carro, certo? Alguma coisa desse gênero, com certeza iria ser muitíssimo maior a quantidade de água que eu tinha que utilizar. Deu para entender? Entendi. Agora, se for, por exemplo, uma sala comercial, eu não me lembro de cabeça, mas é por metro quadrado, tá? É por metro quadrado. Tem uma pessoa aguardando. Aonde é, Miguel? Não. É o Matheus. Eu sei. Aqui, ó. Você tem que vir aqui em cima, ó. Aqui. Ah. Aí clica. Admitir. Tá. Na hora que acabar a reunião, tem que apertar aqui. Encerrar. Aonde? Mas aí eu não vou poder, porque vai ter que gravar. Eu vou deixar. Não, encerra aqui. Não, eu não vou encerrar. Eu vou deixar. Tá? Oi, Professora, Matheus. boa noite. Boa noite. Faltou a aula passada, né? Eu já ia brigar com você. Tinha um probleminha aqui. Ah, você tem sempre um probleminha. Ô, garoto problemático, meu Deus. Que coisa. Que isso? Bom, Jamais. então, Professora te sacaneou, Matheus. Hã? Professora te sacaneou, Matheus. Aí, ó. Não, é porque olha só, existe uma diferença. Eu já disse que eu conheço o Matheus desde que o Matheus tinha uns 4, 5 anos. Professora, mas a gente pede o amigo, mas não pede a piada. Ah, então tá bom. Não vê? Olha lá, o Marcelo tá sensualizando na foto. Olha lá. Não, tá certo. Charmosão. Mas olha só, voltando aqui. Quando você vai calcular uma sala comercial, um consultório, aí você tem, eu não me lembro da tabela, mas tem essa tabela no 322. É muito fácil vocês conseguirem. Eu acho que a gente disponibilizou o 322 aí para vocês. Se não for disponibilizado, não tem problema. Você entra na página da prefeitura e disponibiliza. O 322 eu acho que sim, porque tem a lei complementar 198. A Cláudia até me pediu ela hoje. Eu acho que tem o 322 aí, sim. Eu acho que tem sim, professora. Eu consegui baixar ele. Só que quando eu estava tentando baixar o 198, ele estava dando como se o meu telefone limpou e eu não conseguia baixar de novo. Foi por isso que eu pedi. Eu vi ela sem lá problema. em cima. Ela estava lá em cima. Tava lá em cima, mas eu não estava... Então, mas é como a senhora enviou, a senhora tinha. No grupo, no meu celular, ele não salvou, então eu não conseguia fazer o baixar. Eu posso te pedir um favor? Pode. Não me chama de senhora, não. Eu sou velha, mas não precisa me chamar de senhora. Tá bom. Desculpa. Não é desculpa. Sabe o que acontece? A gente tem um papo coloquial. Quando você fala senhora, você cria uma barreira. Eu me sinto meio assim, entendeu? Separada. Meio separada de vocês. Aí eu vou
Como que é? Observar isso. Tá, não é uma, vou dizer, não tô brigando, não é isso. É só para ficar uma coisa mais tranquila, entendeu? Sei lá. Eu prefiro. Bom, Marcelo, você não falou nada ainda. Tá aí sorrindo, corpo musculoso. Ele botou a foto sexy dele. Né? O corpo musculoso já foi, professora, com essa quarentena aí já foi corpo musculoso há muito tempo. Tá. Agora é corpo magrelo mesmo. Catabolizou, Marcelo? Pois é, catabolizei, perdi tudo já. Tem que voltar pra... Ainda bem que tá magrelo, né, amigo? No meu caso, eu já tô rolando. Quando acabar a quarentena, tem que voltar pro endócrino. Você sabe que é um negócio engraçado, né? Todo mundo tá comendo a beça e eu perdi o apetite. Eu não sinto fome. Você é uma pessoa de sorte, professora. Professora, eu não engordo. Eu tenho que malhar e tomar hormônio para engordar. Olha só. Entendeu? Eu achei. Ninguém fica feliz com o que tem, né? Meu sonho de consumo era não engordar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu era jovem, isso faz tempo, muito tempo, eu era atleta, né? Eu nadava, corria, andava de bicicleta, eu fazia o triatlon. Eu era magra que nem um varapau. Aí o tempo foi passando, entendeu? E eu fui adquirindo outros afazeres que não dava mais para fazer tudo, certo? E depois quando a minha filha ficou adolescente, era aquela loucura que eu tinha que colocar no carro, levava no colégio, voltava, fazia, acontecia, blá, 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 era uma loucura danada. Pronto, disparei a engordar. E depois, minha filha, que chega na menopausa, você dispara. Entendeu? E eu tenho o que o endócrino chama de metabolismo de atleta. É um 179, um 59, um negócio assim. Eu posso fazer jejum absoluto, que eu não emagreço. Eu tenho que fazer caminhadas, entendeu? Andar, bicicleta, esses negócios todos. Eu não, professora. Eu tenho que tomar hormônio mesmo. Quando eu era adolescente, falaram que quando eu fizesse 20 eu ia engordar. E quando eu fizesse 30 eu ia engordar. 40 até agora nada. Então você está no lucro, amigo. Você está no lucro. Fica calmo, fica calmo. Total. Uma pessoa está aguardando. Eu já tinha emagrecido, estava tão feliz, agora sem academia, sem nada. Pô, dá maior preguiça de fazer exercício na rua, sozinha. Marcelo, o segredo para engordar, meu amigo, Leandro, é comer. Só casar. Como? Para engordar é casar, meu filho. É casado? Eu sou casado há 4 anos. Marcelo é casado. Eu sou casado há quase 5 anos. Então tu tá fazendo alguma coisa errada, meu querido. Não. Ô, Diego, você tá magrinho. Você tá magrinho, embora seja casado. Eu já fui. Ah, para com isso. Já fui bombadinho, agora eu tô ficando redondinho. Na quarentena aqui eu tô comendo, tá vendo? Tô assistindo, eu tô comendo. Eu não sou casado e tô redondo a vida inteira? Mas cachaça engorda, tá, Leandro? Bora, professor, senão esse povo vai ficar batendo papo aí. É isso aí. Bora, Vamos lá. bora. Vamos lá. Deu para entender, então? Então, Deu. voltando a tudo aquilo que a gente estava falando. Tá? Marcelo, você fez o dever de casa? A Isária fez. Hoje a Isária fez tudo. Mostrou o relatório. Professora, eu também fiz. Eu vi lá. Eu só não coloquei bonitinho igual a Isária, mas eu fiz. Tá? Eu já sei até a referência, tá? Minha referência de projeto é industrial. Professora, essa semana eu não fiz. Tá. Mas eu vou mandar até a quinta-feira, sexta-feira eu tô mandando. Beleza. Tá. Você vai ter até um final de semana prolongado. Não, eu tenho final de eu tenho 5 dias de folga. Sempre. Eita! Eu trabalho 24 horas e folgo 5 dias. Ah, que é isso, gente? Olha só. Eu vou trocar minha faculdade, eu vou fazer enfermagem.
Eu Não, é também. puxado, professora. Né? Olha, Esse negócio de puxado. faculdade de arquitetura não está levando a nada, Não não. levando a Foi nada. Mas olha só, vamos voltar para a nossa aula. Muito bom. Voltar. Então, Vou olha desligar só. aqui, professora. Tá legal. Isária, você já me disse o que você quer fazer. A Cláudia já me disse o que você quer fazer. Matheus, você chegou a assistir às aulas, que elas estão disponibilizadas? Eu, inclusive, botei até no grupo. Não sei se vocês viram. Para facilitar, eu fui e coloquei as aulas no grupo. Ou não coloquei? Acho que coloquei sim. Colocou. Colocou. Colocou assim. Eu tô terminando de fazer e te mando essa semana. Tá, beleza. E você chegou a ver, Matheus? Porque a gente escolheu na aula passada o terreno da São Francisco Xavier. Foi unanimidade, praticamente, né? Marcelo começou dizendo que ele era filho de comerciante e que aquele era um terreno... Ué, foi verdade, não foi isso, Marcelo? Que aquele era um terreno Foi certíssimo, que professora. tinha Foi mais isso mesmo. potencial. Possibilidades. Tinha mais potencial, então ele preferia trabalhar aquele terreno. Aí todos foram junto com ele por N razões. Quando você olha a vizinhança, você percebe que realmente ele tem um potencial muito grande. Ele está perto de escola, ele está perto de hospital, ele está perto de mercado, ele está perto do metrô, certo? Ele está perto de tudo. E aí a gente verificou que atrás dele havia uma vila. E aí a gente sugeriu, olha, pode ocupar a vila. Então o terreno ficou muito maior do que, na verdade, era, porque ele era assim um L estranho. Agora não, agora ele fica um terreno bastante interessante, certo? Uhum. Então, você tem que ver, por exemplo, na 198, isso eu já estou falando para todo mundo, se há necessidade ou não de ter garagem. Porque com a 198, ela te dá esse precedente. Se você tem um local onde você tem fácil acesso com conduções, etc. e tal, se você está fazendo um comercial, ele não necessariamente vai precisar ter aquele número de garagens que tinha antes. Porque aquilo ali, inclusive, era uma coisa maluca. Eu fiz uma vez um trabalho e eu tinha um problema sério para encontrar as vagas. Aí vocês não vão acreditar o que o cara da própria prefeitura me induziu a fazer. Ele disse, você faz o seguinte, você diz que essa área aqui é depósito. Eu, hã? Você faz o seguinte, para eu aprovar aqui e você tá tudo certinho, você diz que é depósito. Eu disse, mas eu sei que não é e que depois não vai ser. Ele disse, não, mas depois é depois. Aí eu fiquei com aquela cara de tacho olhando para ele. O cliente do lado. Claro que eu saí dali e tive que fazer a mudança. Entendeu? Porque senão não ia ser aprovado. Porque eu precisava, uma hipótese, eu precisava de 20 vagas, uma hipótese. E eu só conseguia 15. Entendeu? Era uma coisa que não era tão absurda também. E aí ele disse, o cara falou para o cliente, absurdo é a lei. Aí fizeram o 98, que é essa lei nova, e que ela tem essas facilidades, digamos assim, certo? Então, vocês verifiquem isso, tá certo? Então, Matheus, voltando ao que a gente estava falando. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o terreno, vai olhar a CI, que a gente já disponibilizou, tá certo? E aí você vai olhar o que os colegas já disponibilizaram, inclusive no... Tem alguém querendo entrar? No grupo, professor. Ah, tá. No grupo, não, é que estava acendendo aqui do meu lado o negócio, aí eu não estava entendendo, desculpa. Você vai ver exatamente o relatório que você vai ter que montar para você começar a fazer o trabalho. Antes de você entrar, a gente estava mostrando o trabalho do Fabrício Brandão, que é professor da faculdade da curso técnico, que todo mundo chama ele de Fabrício Brandal, e ele permitiu que eu utilizasse o trabalho dele como exemplo para mostrar a vocês. Porque eu costumo não fazer nada se não tiver dentro de um critério, entendeu? Ético, porque eu acho que depois complica pra caramba. Então, ele disponibilizou, autorizou por escrito, certo? Então, não tem problema. A gente pode usar, quer dizer, tomar como base, não é usar o trabalho dele como base. É tomar como base, né? Porque tem muita gente que vai perguntar cadê o Word disso aqui para eu poder mexer, né? Mas tudo bem.
Então, Matheus, está dando para você acompanhar? Porque você faltou a outra aula que a gente deu assim bastante pinceladas a respeito. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar o nosso programa básico, tá certo? Cada um de vocês já definiu na cabeça de vocês, tá? Depois de consultar a CI, o que vocês querem fazer. Eu não sei se você já viu, depois você vê a CI e identifica o que você quer fazer. A Isária, por exemplo, ela quer fazer um prédio com atividades mistas. A Cláudia, ela já quer fazer um prédio que esteja voltado mais para o corpo, entendeu? Então, ela é um spa, é uma academia de ginástica, entendeu? É uma área fitness. Eu não sei o que o Marcelo pensou da semana passada para agora, que ele estava meio que na dúvida. O que você resolveu fazer, Marcelo? Então, professora, eu ainda não pensei em nada. Estou pensando em várias coisas, não pensei em nada. Certo. E você, Bruno, o que você pensou? Eu estou pensando ainda em academia ou fazer um hostel. Tá, beleza. E presta atenção no hostel, se é possível ter ali um hotel. Olha bem isso, porque ele tem uma nomenclatura de hostel, mas ele, na verdade, é um pequeno hotel. Tá? E ele vai ter uma série de implicações de carga e descarga, certo? Uma opção de coisas. Você tem que verificar muito bem isso. Tá? Verifica se é possível, se é pelo menos tolerado. É um lugar que, para mim, entendeu? Seria perfeito. Porque você está perto do metrô, você está perto do Maracanã, entendeu? Seria ótimo para que as pessoas... No trabalho que eu coloquei lá no WhatsApp, eu coloquei isso, coloquei o porquê também. Beleza. Então, você tem essa grande vantagem, entendeu? Você está relativamente perto do sambódromo, então você vê que é um ponto que dá para você fazer um hostel. Por quê? Porque o cara vem de fora, se hospeda ali para ele ir ao Maracanã, para ele ir ao sambódromo, certo? Ele vai de metrô. É para a Zona Sul também. Exatamente. Então, é uma coisa bem localizada, mas observa isso com cuidado, tudo bem? Tá, beleza, beleza. E você, Diego, você já decidiu alguma coisa? Professora, então, eu estou entre o prédio misto e estava focando mais voltado para a área de natação, que lá não tem, pelo que eu pesquisei. Não tem um clube ali perto, você tem, mais ou menos perto dali, você tem o clube municipal, e lá eles têm natação. Tá, mas um clube municipal comparado a uma academia de ponta, entendeu? Ah, tá, mas então você vai precisar agregar aquele terreno aqueles terrenos da Vila de Casas. Da Vila de Casas, tá? Senão você não consegue fazer uma academia de natação, que, aliás, se você quiser como referência, entra nas academias de Miami, porque a minha filha foi nadadora durante muitos anos no Fluminense, depois do Botafogo. Ela era da equipe, ela era fundista e ela era uma excelente nadadora. E volta e meia, eles iam para umas clínicas, né? Que nada mais é do que uma academia de natação, em Miami, para fazer treinamento. Aí você recebe lá todo um treinamento, é tudo computadorizado, eles vão corrigir sua abraçada, esse negócio todo. É uma coisa muito interessante. Então, dá uma pesquisada que você vai gostar de ver. É muito legal. Em Miami. Eu estou entre isso e prédio misto, entendeu? Eu sou mais a favor, entendeu? Acho que até você pode fazer um prédio misto. Tudo bem, a academia e isso, entendeu? Mas eu sou a favor de você inovar, fazer coisas que as pessoas nunca fizeram. Sim, entendeu? Sim. Porque você vai agregar mais valores, entendeu? Porque você vai ser uma referência. Entendeu? E ainda digo para você uma outra coisa, tá? Você está começando a faculdade. E se você gosta disso, já começa agora, nesse momento, tá? A fazer a sua pesquisa para o seu trabalho final de graduação. Raciocina que isso é fundamental. Você agora está com a faca e o queijo na mão. Eu estou aqui para te assessorar. Entendeu? Eu estou aqui para te orientar a respeito do que você deve fazer, porque lá na frente vão te cobrar. E aí vão achar que você já sabe. Entendeu? Então começa a montar agora. Verifica o que você quer. Ah, eu quero isso, eu gosto dessa ideia. Então começa a elaborar agora, porque depois vai ficar muito mais fácil
para você alavancar. Entendeu? Porque vai estar quase tudo pronto. Você vai, ao longo da faculdade, melhorando isso, procurando um lugar mais adequado, entendeu? Aprimorando essas coisas. Mas não esquece de olhar essas academias em Miami, porque no Brasil, pelo menos até a época que a minha filha parou de nadar, isso já tem uns 20, uns 18 anos, mais ou menos, tá? Ela está com 38, 39, aliás. Ih, caramba, estou até errando a idade dela. Ela está com 39, ela nadou até os 20 e pouco. É isso mesmo. Então, ela só tinha em Miami. Tá? Então, era um negócio muito, muito, muito interessante. E você, Júnior? Você já pensou em alguma coisa? Já sim, professora. O que você está pretendendo? Eu pensei em fazer uma galeria mista, mas eu não queria um prédio comercial, porque eu acho que ali já tenho muito, mas uma galeria que você chama de galeria mista? Só para eu entender. Uma coisa que eu pudesse fazer, tanto utilizar como academia, eu te mandei já. Tá. É uma galeria que eu pudesse colocar academia, bar, restaurante, esse tipo de coisa assim, uma coisa voltada para a gastronomia e para a saúde. Tá, entendi. Eu pensei nisso também. Entendi. Porque ali é um lugar, assim, no meu ver, ali é um ponto que você não tem muito lugar para comer, um polo, você não tem um mini polo gastronômico ali para você comer. Professor, eu tô cheio de concorrentes. Eu não sei se eu achei você interessante. conhece, ali pertinho, perto ali, bem perto mesmo, sabe onde é a Alzira Brandão? Não lembro, não. Entre a Alzira Brandão e a outra rua, que é Marquês de Valença, se não me engano, né? Uhum. Ali você tem o Vegano da Tijuca. Vocês já foram lá? Não. O vegano não, eu já fui naquela pizzaria ali da esquina, depois da Alzira Brandão. Que fica na esquina da Alzira Brandão, tá. Ele é um pouquinho depois, tem uma galeria, ele fica lá no fundo. Então, é uma coisa bem interessante, entendeu? Fica lotado de gente. Sim. Agora que tá com a coronavírus, eles só estão entregando em casa, né? Você pode ligar que eles mandam na sua casa. Mas você imagina a quantidade de gente que tem ali, é muito mais gente, às vezes, do que o restaurante da esquina. Aí você vai ver, são médicos que têm hospital ali, o Santa Terezinha, etc. Vai todo mundo comendo vegano. Os caras da academia de ginástica que tem ali na frente, e por aí vai. Então, lota, entendeu? Ele abre para o almoço às 10h30, se não me engano, e vai até 4 horas da tarde. Você não encontra lugar, só para você ter uma ideia. Então, isso que você está falando é muito interessante. Eu coloquei um espaço com uma galeria que você pudesse fazer espaço de arte, tatu, não necessariamente focado em escritórios comuns de comercial, mas que seja um pouco mais alternativo. Eu pensei dessa maneira, né? Você está falando, então, em fazer tipo um cowork. Você aluga os espaços, é isso? Você faz por exemplo, sei lá. E que você pode fazer ocupar como você achar melhor. Isso. Mas também beleza. você também tem um espaço mais focado para a gastronomia. Tá, legal. Então, eu pergunto a você nessa história, que por exemplo, ali perto, você tem ali é o Sesc? Senac? Que tem ali na Marise Barros, que é ali pertinho. É o SESI. Não. Ele não é lá na frente, não. É aqui perto. É na Marise Barros, tá? Onde você tem ali uma escola de gastronomia. Não sei se você sabe disso. Acho que eu já vi. Ali tem uma escola de gastronomia. Então, olha só, como as coisas vão se casando, como as coisas vão se complementando, tá vendo? Então, tudo isso que a gente está falando está dando certíssimo, entendeu? Porque é uma vocação dali. Sim. Entendeu? Eu não me lembro se é Sesc, Senac. O Leandro disse que deu ruim lá. Não sei como é que eu posso ajudar ele. Bom, não aparece aqui, então não sei como é que pode fazer. Bom, deixa para lá. Então, maravilha. E você, Camila? Você já pensou em alguma coisa? Basicamente, a coisa que o Júnior, de fazer uma galeria, no máximo uns 3 andares, e voltado mais para a estética.
academia, um salão de beleza? Olha só, você pode chegar até 12 pavimentos ali, você sabe disso, né? Aham. Então, você tem que ter uma justificativa muito boa, não que eu tenha alguma coisa contra andares baixos, prédios baixos, não é isso que eu estou falando, tá? Mas acontece que se você estiver fazendo um relatório como a gente está fazendo, que é um estudo de viabilidade, você tem que dar uma justificativa muito boa para você abandonar, tá? 9 andares. Tá? É só isso que eu estou falando. Você pode fazer com 1, 2, quantos você quiser. Você é livre para fazer. Eu não tenho como norma, entendeu? Direcionar o aluno para aquilo tem que ser assim, porque eu acho que tem que ser, não. Eu estou aqui para coordenar as ideias de vocês. Eu não tenho, entendeu? O direito, eu acredito nisso e adoto isso na minha vida, entendeu? A ter gosto próprio. É o que eu falo. O arquiteto, por exemplo, entendeu? É um ser que não pode ter gosto próprio. Ele tem que ser um excelente intérprete do gosto alheio. Evidentemente. Isso aí, professora. Hã? Eu também penso assim, inteligente tem que ser assim. E o que acontece é o seguinte, que a gente tem a técnica, a gente tem o conhecimento, tá certo? Para colocar em ordem as ideias, às vezes, que aparentemente podem parecer malucas, dos nossos clientes. Porque, na verdade, quem vai viver aquilo é ele, não sou eu se eu estiver fazendo uma casa para ele. Então, eu não posso colocar ali o meu modo de viver. Eu tenho que trabalhar o dele. Eu tenho que entender a mecânica da época, entenderam? Agora, eu tenho que fazer alguma coisa, na minha opinião, que seja atemporal. Porque eu sou meio avessa a você todo dia fazer mudanças. Eu acho que você tem que fazer uma coisa que ela pode se transformar, certo? Quando você fala, por exemplo, de fazer os andares livres, eu acho perfeito. Porque hoje em dia, a gente sabe que as coisas, entendeu? Quanto mais compartimentado, pior é. Mais difícil é de você fazer. Então, deixa a pessoa usar a sua criatividade, usar a sua imaginação. Dê a ela essa oportunidade. Eu sempre brinco dizendo que quando você compra um lugar, antes de você reformar, para você se mudar, você devia se mudar antes de reformar, para que você entendesse o espírito do lugar. Porque todo lugar tem a sua personalidade própria. Ele tem o seu jeito de ser. E se você não respeita o jeito de ser do seu espaço, você nunca vai ficar feliz. Você tem que ver, sentir as energias, entendeu? Você tem que ver cada coisa. E só o dia a dia é que nos dá isso. Por isso é que quando a gente começa a trabalhar na metodologia, eu digo para vocês que é tão importante você verificar cada coisa. Como é que as pessoas vivem no entorno, entendeu? Como é o comportamento do trânsito, certo? Como é que é o sol, o vento, a chuva, tudo isso é fundamental. Se você vai trabalhar num lugar que você sabe que vai encher, você não pode fazer ele rente do chão. Você tem que fazer ele elevado para que você respalde o espaço, tá certo? E por aí vai. Eu vou usar ar-condicionado. Sim, mas se você souber a direção do vento e se você souber trabalhar isso, você não precisa usar o ar-condicionado. Você não precisa, entendeu? De forma nenhuma. O ar-condicionado foi inventado, entendeu? E aí a indústria tem que vender aparelhos. Aí, amigo, não tem jeito. Ela precisa pagar os funcionários, né? Então, ela vai induzir você a usar isso. Que aí você vai usar a cortina, porque vai quebrar o sol, entendeu? E por aí vai. Você vai estanqueizar a janela, entendeu? Porque você precisa do ar-condicionado funcionando a pleno vapor. Então, a coisa é mais ou menos por aí. Então, você tem que começar a entender que você tem que fazer uma boa análise de tudo. E quando você montar o seu programa, você tem que saber, tá, que você vai ter que ter um programa básico. Para você montar esse programa, você tem que saber mais ou menos o que você vai usar ali.
Porque é através do mobiliário e das atividades que você vai saber a área que você necessita para aquele espaço funcionar bem. Entenderam? Então, é preciso que você faça a coisa com muita consciência. Por favor, nunca faça uma arquiteturice. Eu sempre digo que existe arquitetura e existe arquiteturice. Arquitetura é quando você pensa, é quando você pondera, é quando você raciocina. E arquiteturice é quando você segue tendências. E às vezes essa tendência não é boa. Aliás, quase nunca ela é boa. Ela sempre vai ser financiada, certo? Pela indústria, pelo comércio, tá certo? Para que você venda aquele produto. Então, as pessoas sempre falam assim, mas o que está usando nessa época agora? Não é o que está usando nessa época. O que é adequado para se usar em determinados lugares, entendeu? E em determinadas situações. É isso que você tem que pensar. Isso é ter uma cabeça de arquiteto. Senão você não vai ter uma cabeça de arquiteto. Você vai ter uma cabeça, entendeu? De um decorador, entre aspas. Porque eu não sei se vocês sabem, existe um livro muito interessante que ele, como é que é o nome dele? Eu me esqueci agora. É um livro fininho, fácil de ler. E ele conta, eu me esqueci o nome, daqui a pouco eu me lembro. Eu posso até trazer na próxima aula para mostrar para vocês. É muito interessante que ele diz o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas o arquiteto, a profissão de arquiteto, né, é muito antiga. Só não é mais antiga do que a de prostituta, mas a de arquiteto é tão antiga quase. Parecida, né? Quase. É verdade. E você sabe que o arquiteto, ele sentava à direita dos imperadores. Então, ele era um homem forte do imperador, né? E isso deu a ele, tá, uma condição e que perdura até hoje em algumas cabeças, né? Que ele se sentia um demiurgo. Vocês sabem o que é um demiurgo? Não é o representante dos deuses na Terra. Olha que poder, hein? Então ele fazia as coisas porque ele gostava. E você usava porque ele tinha feito. E ele, como um ser supremo, entendeu? Tinha todo o direito de impor aquilo que ele queria. Enquanto as pessoas foram nômades, porque nós sabemos que antigamente as pessoas colocavam as coisas dentro de baús e iam para a casa do campo, a casa do não sei onde, ela passava o inverno aqui, o verão não sei onde, a primavera não sei mais onde, e isso tudo não dava para você perceber essas dificuldades, tá? Quando as pessoas resolveram se tornar sedentárias, morar nas cidades, tá certo? Em determinadas cidades, aí começaram os conflitos. Cara, como é que você ia sentar numa cadeira tão dura? Você precisava de alguma coisa que te desse um certo conforto. E o arquiteto achava que não, isso não. Aí apareceram os cortineiros, que faziam o quê? Os estofadinhos, as cortinas, tá certo? Que era para embelezar aquilo, certo? E adivinha quem esses cortineiros viraram com o tempo? Os decoradores. E adivinha o que aconteceu com o arquiteto? Caiu do cavalo. Sabe por quê? Porque, na verdade, tá? Ele tem que atender o cliente dele bem. Ele tem que fazer uma coisa que seja confortável, que seja bonita, que seja sólida, que seja resistente, que seja segura, tá certo? E a partir do momento em que ele negligencia algumas coisas dessa, ele perde terreno. Tá certo? Então vamos voltar, vamos recuperar, tá, o nosso posto. Vamos voltar a fazer aquilo que nos é designado, tá certo? Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter essas conversas, é tão importante a gente trabalhar no nosso planejamento, na nossa metodologia, certo? Porque aqui é a primeira vez, tá? Nem todo mundo está fazendo terceiro período, mas da primeira vez que você toma consciência da importância dos detalhes, das pequenas coisas na arquitetura. Tá certo? Porque depois você vai ver e a coisa vai ser uma sequência. Tá certo? Vai ser uma sequência. Por exemplo, eu estou dando aula de projeto 2, que é uma casa. E, por sorte, eu sou uma pessoa, eu digo sempre que uma pessoa privilegiada,
porque eu tenho muitos alunos, ex-alunos, que ficaram amigos, e um deles, que é o Gustavo Giraldi, toda vez que eu preciso de uma assessoria, ele me dá, porque ele trabalha com legalização. Inclusive, ele fez até um trabalho para eu apresentar a vocês e aos outros, muito, muito interessante, entendeu? Eu vou primeiro apresentar ao pessoal de planejamento e exercício profissional, e depois eu vou disponibilizar, tá, no meu canal, né, para todo mundo olhar, porque é muito importante. Como é que você trabalha num escritório, como é que você faz a legalização das coisas, entendeu? É uma perna do escritório. Então, ele fez isso para mim. Mas o que eu quero falar é que ele me conseguiu um terreno num condomínio lá na Barra da Tijuca, um terreno maravilhoso. Quer dizer, um condomínio muito maravilhoso. E aí, eu e Miguel olhando aqui, a gente escolheu 3 terrenos que são, assim, nossa, mas muito interessantes. Para vocês terem uma ideia, ele fica na margem de uma lagoa, da Lagoa de Jacarepaguá ali. E ele tem um bosque preservado, que é de uso do condomínio. Então, o terreno, os 3 juntos, vão dar quase 1.900 metros quadrados. Você pode ocupar 40%, você pode subir 2 pavimentos, ele é levemente acidentado, certo? Mas você tem aquele bosque. Então, isso para nós é uma coisa interessantíssima. Então, eu estou mostrando aos alunos, por exemplo, como é que você começa a pensar nesse terreno. Eu estou falando com vocês que tem tudo da metodologia, tá certo? Então, por exemplo, o norte fica a 22 graus acima, entendeu? Quer dizer, isso. Ele está aqui e o terreno fica a 22 graus do norte, tá? Caído. A oeste tem a lagoa. A leste eu tenho a Baixada de Jacarepaguá, certo? E ao sul, ali a Ayrton Senna, etc. e tal. Bom, o que eu mostrei para os meninos? O terreno você começa em cima, na cota 5. Ela vem dentro do terreno. Eu falei, gente, olha aqui, isso é um caminho natural. Então, você já pode fazer seus estacionamentos, a sua garagem aqui. Certo? Aí daqui você sobe, daqui você desce. E comecei a mostrar a eles e pedi que eles fizessem uma maquete volumétrica do terreno para eles entenderem. E aí a licença poética foi a seguinte: nós vamos construir um deck que vai levar esse pessoal... Ué, voltou? O Miguel foi ao aniversário e veio aqui ver olhar se está tudo certo. O que eu faço com ele? Eu acho que eu vou jogar pipoca nele. Bem visto que estava vivo. Você sabe que sempre foi assim, desde a época que ele era meu aluno? Meu Deus do céu. Acho que é por isso que eu gosto dele, que ele gosta de tomar conta de mim. São os filhos que a vida te deu, ué. Pois é, eu tenho uma filha, mas eu tenho tanto filho, caramba. Nossa Senhora, é muito filho. Mas voltando, então a licença poética é fazer um deck que leva o pessoal da casa até a lagoa. E aí ele vai poder ter um jet ski, ele vai poder ter uma pequena lancha. Aí sim, ele vai ter que ter uma garagem para isso tudo, que ele não vai poder ficar ancorado lá, tá certo? Então você vê como é que você tem que olhar o terreno e o entorno para que você tome a decisão projetual. Entenderam? Então é por isso que é tão importante você fazer esse pequeno relatório, para que você comece a se adonar dos espaços no entorno, tá? Que esse entorno imediato ele é fundamental na sua tomada de decisão, tá certo? E você pode trabalhar tranquilamente. Você vê que o nosso terreno é um terreno muito bem localizado, certo? Foi uma escolha muito boa, certo? E você vê que tem tudo a ver com o que vocês querem fazer, que pode ser feito ali e que cabe naquele local. Então, a gente tem tudo para ser assertivo, entendeu? Naquilo que a gente pretende fazer. Vocês concordam? Tem alguém querendo falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Porque eu falo muito. Mostrar o quê? Não, tá tranquilo, professor. Eu acho que, olhando no entorno, por exemplo, ali, e conhecendo um pouco o lugar, ele por si só ele é uma pesquisa de campo, assim, o entorno, né? Você vê... O quê? O horário que você quer que eu suba para encerrar a aula. Que horas?
Ah, não sei, não sei. A gente começou no 7h15, né? Sei lá. Então vai ter que horas? Que eu tudo na hora certa. Sei lá, olha, tem quantas horas aí? Miguel tá perguntando para ele encerrar, porque ele tem que gravar a aula. São 20 horas e 20 minutos. Vai ter mais o quê? Uns 15, 20 minutos? Meia hora, então? Uma meia hora. Tudo bem para vocês? Tá bom, professor. Então daqui a meia hora eu subo. Tá, falou. Tá ótimo, professora. Para variar, a gente já passou da hora, claro, né? Mas tudo bem. Mas começou um pouco atrasado também. Não, começou um pouco atrasado, mas nós temos 2 tempos de aula de 40 minutos. Professor, eu vou sair daqui uns 10 minutos porque eu tenho outro compromisso, tá bom? Ok, sem problema. Mas, então, entenderam? Que alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Você quer, Eu estava falando. Ah, então fala, desculpa. Eu estava falando que assim, é como se fosse uma pesquisa de campo que você faz dentro daquele território ali, o que ele já tem, o que ele já te oferece, o que você pode oferecer para esse bairro em termos de crescimento. Né? Exatamente. Bom, foi o que eu te falei no meu relatório, né? A empregabilidade ia melhorar. Por que eu preferi no meu usar os 12 andares que dá para construir? Porque é um empreendimento, o dono do terreno vai querer esse retorno financeiro. E como é que a gente podia diversificar, oferecer para o bairro coisas novas com coisas também tradicionais. Esse foi o meu momento. Eu acho que o bairro é que me respondeu quando eu começo a ver o entorno de tudo que tem, mas que ainda falta. Não, com certeza, é isso mesmo. Os amigos também tiveram ideias maravilhosas, assim. O tipo da Academia do Diego, né, que é um hospital realmente de atletas, é assim, muito interessante. Eu também gostei da clínica de natação. Do hospital de natação, né, que eu também já tinha ouvido falar nos Estados Unidos, eu já vi uma também, e é muito interessante, é uma tecnologia de ponta que aqui no Brasil, só em São Paulo, e tem alguma coisa muito próximo, e é uma coisa boa, né? Mas é isso, eu acho que é uma pesquisa de campo quando você faz isso. Com certeza. Te responde o que ele está pedindo, o que ele está precisando, o que vai ser bem-vindo. É isso aí. Aí você, por exemplo, tem que olhar, entendeu? Ali por perto, todos os equipamentos, tá? Porque você tem que ver, tem banco, o que tem ali, tá? Equipamento urbano é isso. É banco, é academia, é banco, é supermercado, igreja, certo? Que é para você fazer essa união, tá certo? Então, você já começou fazendo, fez muito bem, tá perfeito, entendeu? E daqui isso só vai acrescentando para a gente fazer a formalização disso. Eu estou muito satisfeita com esse grupo, entendeu? Porque vocês estão correspondendo, mesmo que a aula seja virtual, entendeu? Que eu achava que ia ser um complicador, tá? E, na verdade, não está sendo tão difícil assim, tá? Não está sendo tão difícil assim. Por isso é que eu gosto de ficar olhando para vocês aqui entendeu? No quadradinho, o Miguel fala, tem que olhar na câmera, mas eu não vou olhar na câmera porque eu prefiro olhar aqui, olhar o que vocês estão fazendo, entendeu? Porque é a mesma coisa de uma sala de aula. Eu já sou velha, muito velha, então eu não vou me habituar a olhar para um pontinho azul. Pelo amor de Deus, para com isso. É muito chato. Mas então vocês estão correspondendo e eu estou achando muito, muito bom. Perfeito. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Tudo bem? Oi, professora. Tudo bem? Tudo. E você? Como é que tá? Bem. Você também tá aí de quarentena, né? Estou aqui também de quarentena, preso. Que bom. Estou aqui preso. Que bom, que bom. Fico feliz. Eu estou aqui só espectador na sua aula só. Que quando você quiser, você pode assistir à vontade, tá? Eu sei que ela outro dia mandou você sair, mas você é bem-vindo. Tá? Tá bom. Felipe foi outro aluno. Já tem, 2 ou 3 anos de formado? Você se formou o quê? Tem 2 ou 3 anos? Tem 2. 2, tá vendo? Felipe também foi aluno. Quer dizer, na verdade, metade desse Rio de Janeiro já foi meu aluno. Cara, quando eu me lembro disso...
Na verdade, está com a escala grande mesmo, pessoal. É o quê? Está com a escala grande de aluno mesmo. É verdade. Teve uma vez que aconteceu uma coisa muito engraçada. O Miguel conseguiu um trabalho que a gente já tinha feito trabalho para esse pessoal e aí contataram o Miguel falou, vamos fazer? Vamos. Então, a gente foi fazer o trabalho. Aí, quando chegamos lá, o cara começou a falar, eu falei, ih, amigo, eu acho que você não vai conseguir, infelizmente, construir isso que você quer aqui nesse lugar. Aí ele falou, não, eu consigo sim, eu tenho bons contatos na prefeitura, no governo do estado, etc, etc. Eu falei, tá, mas só que esse seu imóvel, ele é tombado. E você não vai conseguir fazer isso que você está querendo fazer aqui. Você não vai conseguir, mas tudo bem. Eu vou lá no INEPAC e vou trazer o que pode ser feito, não há problema. Eu vou lá e aí marquei uma audiência e fui. Quando eu voltei, eu trouxe o relatório e apresentei a ele. Ele disse, não, você não precisa se preocupar com isso, porque eu tenho uma pessoa na prefeitura. Eu falei, só tem um detalhe. INEPAC é do Estado. Da prefeitura é IRPH. Não é a mesma coisa. Aí ele ficou assim, ele disse, mas eu tenho um pistolão. Você conhece o Washington Fajardo? Eu falei, conheço. Como você conhece? Eu falei, foi meu aluno. Aí o cara caiu do cavalo. Foi muito engraçado, cara. A gente nunca vai esquecer dessas besteiras. Aí o cara falou, mas você conhece? Eu falei, pergunte a ele se ele me conhece. Aí, claro que ele respondeu, né? É claro que ele respondeu. Ele foi meu aluno no Fundão em 99. Ou seja, você dá carteirada nos outros, né? Eu não dou carteirada. O cara veio tirando onda. Eu falei, eu conheço. E eu conhecia mesmo. Entendeu? É igual hoje o Igor Dvetchen, que é um dos presidentes, que é um grupo de presidentes que tem o IAB hoje. O Igor é uma pessoa brilhante, mas brilhante. Ele foi meu monitor no Fundão. E aí ele fala mesmo, olha, ela é a culpada de eu ter me tornado professor. Ele é o presidente. Hoje, entre outras coisas, ele é presidente do IAB. Só para você ter uma ideia. É uma pessoa que eu adoro. Entendeu? A gente tem uma relação ótima. Quer dizer, eu não dou carteirada. Infelizmente, ou felizmente, eu conheço mesmo. Tô brincando, professor. Não, eu sei. Mas vamos lá. Alguém mais? Matheus, você não tem nada de dúvida? Alguma coisa que você queira perguntar? Não, professor, tô assimilando, tô tranquilo. Tá tranquilo? Então, se você tiver alguma dúvida, algum problema, não se acanhe. Pode me passar o WhatsApp, pode me ligar, entendeu? Não há problema. Eu estou à inteira disposição. Vocês veem que eu respondo na hora, que eu fico ligado. Responde mesmo. A senhora tem maior respeito, maior consideração. Eu fico ligada 24 horas. É uma coisa que, às vezes, eu falo para mim mesma, não dá para ser assim. Entendeu? Os telefones ficam em cima da mesa, tá? E eu trabalho ali, aí atendo, falo, faço. Fica à vontade, certo? Eu gosto de ser um bom ouvinte, mas mesmo quando... Não, eu sei, mas eu estou te perguntando porque você está assimilando. Mas se você tem alguma dúvida, tá? Porque na aula passada, por exemplo, quando a gente fez a escolha do terreno, surgiram várias dúvidas. E entendeu? E aí todo mundo discutiu, debateu e concluímos algumas coisas que está culminando nisso que eles estão trazendo hoje. Entendeu? Que eu achei muito bom. Aí a Isária me passou um WhatsApp dizendo que ela tinha tido um contratempo, não tinha podido assistir a aula passada e como é que ela conseguiria recuperar. Eu falei com ela que tudo bem, que ela estava no YouTube, aí eu postei no grupo e a gente ficou mantendo contato, tá? E ela me mandou hoje o relatório dela que eu falei, perfeito, só faltam umas fotos. Certo? Então, você fique à vontade. Se você quiser estar lá no grupo, você pode olhar, se você autorizar, se vocês autorizarem, né? Porque o que eu acho é o seguinte, essa história de você camuflar trabalho, eu acho que é uma coisa extremamente burra. Sabe por quê? Porque, às vezes,
você pode dar a ela uma ideia que ela não viu, porque você olhou diferente o trabalho dela. Então, você pode dar um pitaco no trabalho dela, falar com ela, entendeu? E ela te também, vamos dizer assim, te incentivou a fazer alguma coisa diferente. Eu acho isso perfeito. Eu acho que esse entrosamento entre os alunos, entendeu? Vamos dizer, essa troca de informações, ela é benéfica. Eu vejo isso profissionalmente como enriquecedor. Eu gosto muito de trocar ideia com os meus colegas, entendeu? Eu gosto muito de conversar com eles a respeito de soluções. Porque eu não sou a dona da verdade, nem quero ser. Eu acho absolutamente incompatível, entendeu? Você querer ser dona da verdade. Você está fora da realidade. Porque o que acontece? Tudo muda todos os dias. E cada um de nós teve uma educação diferente. E vê o mundo de uma forma diferente. A partir dessa premissa, cada um, seja ele pobre, rico, branco, preto, não interessa. Ele vai ter um dado para te trazer que vai te complementar. Você só tem que ter a capacidade de ouvir, certo? A disposição de acatar e a humildade de saber que você é igual a todo mundo. É só isso. É isso aí. É só isso que você precisa fazer. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Tá? Meu pai era médico e meu pai dizia o seguinte: se todas as pessoas soubessem que elas vão para o mesmo buraco, que elas precisam das mesmas coisas, todos seriam iguais e o mundo seria muito mais, entendeu? Melhor. Sabe? O mundo seria muito melhor. E é a verdade. Você adoece, você está vendo agora coronavírus. Adianta você ter dinheiro? Não. Adianta muito mais você ter solidariedade do que você ter dinheiro. No momento de crise, é que você começa a verificar que não adianta você ter. É muito mais importante você ser. Entendeu? Porque o ter, ele acaba. Agora, o ser, não. Aquilo que você é seu e ninguém rouba. Agora, aquilo que você tem, acaba, estraga, é furtado, entendeu? Envelhece e por aí vai. Então, gente, eu acho que a gente tem que partir de uma nova premissa. Vamos fazer a coisa, sabe, funcionar de uma forma diferente. Vamos trocar ideia. Já que a gente está de forma virtual e a gente não pode estar aqui olhando o trabalho do outro, vamos trocar ideia mesmo no grupo. Vamos trocar ideia aqui, vamos trazer coisas. Vocês precisavam ver outro dia, na segunda-feira, na sexta-feira, aliás, na aula de projeto. Gente, é muito difícil dar aula de projeto virtualmente. Eu precisava ter uma mesa digitalizadora para poder a gente desenhar aqui, entendeu? Ou então eu vou ver se eu consigo uma webcam para poder colocar e ver que eu estou desenhando e aparecer para eles, entendeu? Cara, foi horrível. O que a gente fazia? A gente desenhava, aí fotografava e mandava para eles. Aí depois o Miguel ficou tentando desenhar aqui na tela, mas não é a mesma coisa. Mas a gente conseguiu dar aula, consegui passar a ideia, entendeu? Consegui fazer com que eles entendessem o que eu estava querendo mostrar, que era exatamente a parte da implantação. Quais eram os parâmetros que você tinha que considerar para você fazer a implantação da casa? Que é a mesma coisa que vocês estão fazendo agora. É a mesma coisa, certo? Só que lá é um terreno enorme, vai fazer uma casa. Aqui você tem uma influência gigante do entorno, certo? Você vai fazer um prédio que, de alguma forma, vai impactar o local, não tenha dúvida que vai. Impacta mesmo. A gente tem que levar isso em consideração. É só você lembrar do seguinte. Por exemplo, quando você tem uma escola, a escola tem horários de pico. Então, por exemplo, se a aula começa às 8, de 7h30 até às 8, você vai ter uma coisa, vamos dizer assim, um congestionamento muito grande. Aí, no meio-dia, vai ser pior, porque está saindo um turno e entrando outro turno. Então, você vai ter que calcular tudo por esse horário, que é onde tem esse
entrelace. Porque se você calcular para um volume maior, você vai ter folga nos outros. Entenderam como é que é? E isso é feito em todas as formas. Por exemplo, você quer ver um negócio? Vocês querem fazer uma academia de ginástica, um negócio desse. Você tem que saber que o vestiário vai ter momentos em que vão ter 2, 3 turmas ao mesmo tempo. Então, você tem que casar os horários para você saber o que vai acontecer, para que você faça o seu dimensionamento para aquele número de pessoas máximo. Não é para o mínimo, porque você vai ter um problema. Pode ter certeza que vai. Quando você, por exemplo, faz uma sala de guardas, né, você vai precisar ter segurança. Então, você tem que levar em consideração que eles trabalham por turno. E sempre um turno entra no outro. Então, você tem que causar de novo na junção deles. Está dando para entender quando você for fazer o seu dimensionamento? Isso eu já estou falando para vocês pensarem no que vocês vão fazer. A mesma coisa no elevador. Você tem o elevador. O elevador é dimensionado por momento de pico. Existe um aplicativo que é da Schindler. E esse aplicativo você pode baixar, tá? Tá lá naquela coisa dos aplicativos grátis. E você baixa e ele vai te ensinar a você calcular o tráfego de elevador, de escada rolante. É muito interessante vocês baixarem e guardarem para vocês. Certo? Isso Professora, aí fale. Deixa eu interromper. Para a próxima aula, a gente tem que criar o programa de necessidades. A senhora não terminou de falar. Necessidades do quê? Necessidades... De cada projeto que vocês vão fazer. Por exemplo, o seu é um prédio misto. O que vai ter nesse prédio misto? Tem coisas que são básicas. Portaria você tem que ter, certo? Elevador, escada, essa coisa toda você tem que ter. Você tem que ver, por exemplo, o problema da garagem. Lembra que eu falei para dar uma olhada? Tem que ir lá ver isso. Isso, tá lá no 98, tá certo? E aí você vai ter que fazer o quê? Que tipo de sala você quer ter? Para que tipo de uso, entendeu? Qual é o tipo de uso que você vai dar a essa sala? Vão ser consultórios, vão ser pequenas confecções, vai ser o quê? Porque escritório, por exemplo, você tem de várias formas. Você tem escritório de advocacia, você tem escritório de contabilidade, de arquitetura, certo? Então, você tem que começar a pensar, porque o seu programa, tá? Ele não vai ser separado, vai ser aqui só dentista. A não ser que você faça, tá? A não ser que você faça um prédio voltado para isso. Você tem que fazer de tal forma que ele te dê a possibilidade de usar tudo. Entendeu? Deu para entender? O que você vai precisar ter dentro da sala? Uma sala de espera, um pequeno banheiro, tá certo? É bom que você preveja um espaço para uma mini copa, para que você possa ter um frigobar, uma máquina de café. Não adianta você dizer que não precisa, porque precisa. Todo mundo precisa ter. Entendeu? Todo mundo precisa ter isso. Tá certo? Então você tem que ter. Deu para você entender? Deu. Agora deu. Não, porque a senhora falou que a gente tem um programa de necessidade, aí a senhora falou outra coisa e eu não escutei mais a respeito. Não, tudo bem. E para cada um vai ser feito isso. Por exemplo, quem for fazer esse spa, tem que lembrar, se você tem uma academia, você tem que ter um espaço para o médico. Porque o Diego, a Cláudia, quem mais? O Bruno, né? Que querem fazer voltado para isso. Para fitness, essas coisas todas. Então, você tem que lembrar que você precisa ter um médico, certo? Que vai lá para você poder ser avaliado. É claro que você pode ter essa avaliação fora, mas se você está fazendo um complexo desse, é aconselhável que você tenha ele ali. Tá certo? Você vai precisar, com certeza, tá? Ter alguém, tá? Que vai te auxiliar, um enfermeiro, certo? Você vai ter que ter um guardador de piscina. Pode parecer brincadeira, mas não é, não. Vai ter que ter sim, entendeu? Vai ter que ter sim o cara que está ali. Você tem que lembrar de cada coisa dessa.
E lembrar que você, para fazer a manutenção de cada coisa dessa, você precisa de um espaço para guardar o material. Tá. Entendeu? Então, uma coisa, por exemplo, que as pessoas... Eu já ganhei muito dinheiro com isso. Que antigamente as pessoas ignoravam, e quando elas faziam um prédio, elas não levavam em consideração o almoxarifado. O almoxarifado é uma coisa de extrema utilidade. Por que que é de extrema utilidade? Digamos que você não vai ali na loja da esquina e vai comprar a lâmpada que você vai trocar ali no seu andar. Você vai ter que ter um lugar para estocar aquilo. Tá certo? Você tem peças de pequeno reparo, certo? Tipo carrapeta. Quer dizer, hoje não tem carrapeta, mas antigamente tinha carrapeta. Tem sim, tem carrapeta. Eu troquei da minha torneira outro dia. Ah, mas as torneiras mais modernas já não tem. Elas já têm um quarto de volta e elas já são de cerâmica e elas já não usam a carrapeta. Tá? Mas tudo bem. Mas você vai precisar, entendeu? Você vai ter que ter um espaço para guardar isso. Tem uma coisa interessante que as pessoas, às vezes, não sabem. Antigamente, isso já tem um tempo que deixou de ser dessa maneira. Quando você quebrava a sua porta na entrada do vidro temperado, que ela estilhaçava, você podia pegar uma folha de madeirite e colocar ali. Agora você não pode mais. Isso quer dizer o seguinte, que você tem que ter, no mínimo, uma porta guardada lá dentro para eventuais quebras. Substituir. Entenderam? Então, onde é que você guarda nisso? No almoxarifado. Onde é que você guarda material de limpeza? Você vai ali no mercado, no Mundial, que é ali pertinho, toda semana comprar o material para você limpar? Não, você vai comprar em galões e você aí vai distribuir. Onde é que isso vai ficar guardado? Eu ganhei muito dinheiro há alguns anos atrás, porque os grandes prédios do Rio de Janeiro não tinham almoxarifado. Aí eu tinha um conhecido na época que ele era administrador de empresa e ele tinha uma empresa que só fazia isso, a parte de facility, essa coisa toda. E eu trabalhava direto com ele, direto. Aí depois ele se mudou do Rio e aí eu perdi o contato, entendeu? Porque o contato era ele, aí eu, sei lá. E aí tudo bem, não fiz mais esse tipo de trabalho. Mas é bom que vocês comecem a entender. Você só não pode guardar, estocar tinta, porque tinta é inflamável. Nada que seja inflamável você pode estocar. Então, eu já fiz. Na Petrobras tem estoque, mas você tem um ambiente totalmente preparado para ele. Exatamente. Você tem que ter uma piscina que é para cair o resto da tinta. Tem que ter uma drenagem, tem que fazer uma drenagem, se houver vazamento. Exatamente. Eu já fiz. Eu já fiz também lá no Città América. Mas é completamente diferente, entendeu? Então é uma coisa à parte, que não necessariamente a gente precisa fazer. Porque você não precisa ficar pintando toda hora. E aí também você vai ali e compra a tinta. Ponto. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que vem a ser o programa de necessidades? Uma coisa importante. Além da legislação edilícia e urbanística, vocês têm a legislação específica. Então, por exemplo, Diego que quer fazer a clínica de natação, tá? Que está pensando na possibilidade de fazer a clínica de natação. Você tem que entrar na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e ver quais são as normas dela. Porque você tem normas específicas para que você possa construir cada coisa. Você tem as normas edilícias, as normas urbanísticas e tem as normas específicas. Tá certo? Tudo que você for fazer, você tem que ter isso. Vai ter comida? Vigilância sanitária. Você tem que olhar a vigilância sanitária. Como é que você tem que fazer? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Por exemplo, para um professor, eu tenho uma dúvida. Professor, eu tenho uma dúvida, por exemplo, no meu caso, eu quero fazer aquele lance que eu falei com a senhora dos restaurantes. Aí, no caso, eu vou ter que limitar. Não, você vai ter que olhar a vigilância sanitária, é o que exige de você.
Tá? Porque Entendi. a vigilância sanitária, ela realmente vai, e é correto isso, tá? Ela vai te nortear de como você dispõe o seu alimento, como você oferece o seu alimento, entendeu? Que tipo de processamento você tem que ter. Qual o espaço, não é isso, professora? Para Exatamente, para você poder fazer o salão, a cozinha. Exatamente, exatamente. Deu para entender? Entendi. Você vai na vigilância sanitária, é gratuito, você baixa na internet e você vai olhar. Entendeu? Entendi. É tranquilo. Uma coisa que é comum a todo mundo é a ergonomia, entendeu? É o desenho universal, que a gente deve sempre usar. Porque não adianta você vai usar 90-50, que é a de acessibilidade, tá certo? Aliás, amanhã, quem tiver disponibilidade, eu posso botar depois no grupo. Vai ter uma live muito interessante sobre acessibilidade, às 11h30 da manhã. Estou cheio de serviço. É porque eu não sei se eles vão gravar. Pode colocar, professora, no grupo. Mas é muito interessante, entendeu? Vale Mas muito se gravar, eu posso assistir. Depois pode dizer onde está que eu assisto a live. Claro, claro. É muito interessante, entendeu? Quem vai fazer a mentora disso tudo chama-se Regina Cohen. Regina Cohen é uma especialista mundialmente reconhecida, tá? E ela é cadeirante. E ela sabe tudo de acessibilidade. E ela é uma pessoa incrível. Ela tem uma didática muito boa. É imperdível essa live. Realmente é imperdível. Acho que vale muito, muito a pena mesmo. Entendeu? Quem puder assistir, assista. Certo? E você ia me perguntar, Isária, alguma coisa e o Júnior falou e você parou. Não, era isso. Não, tá. No caso de onde eu vou ter modalidades diferentes para cada determinado. E também eu vou ter que ver a legislação para cada tipo de coisa que eu vou querer fazer lá. Sim, sim. Infelizmente, essa é a realidade. Entendeu? Porque uma coisa trabalha diferente da outra. Não tem como. Uma vez, nós fizemos um trabalho, ele acabou não saindo do estudo, tá? Do estudo de viabilidade. Mas foi um trabalho muito bonito de ser feito, que foi o seguinte. O cliente tinha vários terrenos e ele queria criar clínicas, entre aspas, de desportos. Então, era peteca, né, que é badminton, era tênis, era squash, era natação, era tudo. Tinha um pouco de cada coisa. Os terrenos eram enormes, tá? Olha, deu um trabalho que você não pode imaginar, porque você tinha que consultar cada federação para que você pudesse pegar as normas e aí assimilar aquilo e colocar para você fazer a viabilidade de cada coisa. Deu um trabalho assim muito grande. Foi bem remunerado, entendeu? A gente entregou, ele gostou, mas infelizmente, por alguma razão, não foi adiante. Ele não deu prosseguimento. Mas foi um trabalho muito bonito. É um trabalho de metodologia, né? Com certeza. Tá bom. Certo? E Marcelo, você? Eu acho tão engraçado. Oi, professora. Não, eu acho... professora. O que engraçado que você... A sua foto sempre rindo para mim, aí me dá vontade de ficar rindo para você. Ah, tá. Muito bom. Eu acho que eu devo ser a professora mais soltinha de vocês, né? Mas é bom. Isso é bom que torna a coisa mais leve, mais fácil didaticamente falando. Isso é verdade. É muito conteúdo, e quando tem muito conteúdo, a gente acaba, se não tiver essa dinâmica, fica puxado. Mas você sabe que isso é uma coisa engraçada, se você adquire com o tempo. Porque quando você começa a dar aula, você é muito formal. Você tem muita regra, você tem muita coisa. Aí o tempo vai te soltando, entendeu? Você sabe, professora, que eu dei aula há 10 anos. Você me falou. Eu comecei a dar aula, eu estava no 3º período da faculdade.
Você me quando eu falou. comecei a dar aula, todos os meus alunos eram mais velhos. Eu também. Eu ficava desesperado. Eu também, foi a mesma coisa comigo. Mas e aí, Marcelo, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem alguma proposta? Não, eu estou anotando tudo aqui no meu caderno. Beleza. E aí, até a sexta-feira eu já mando tudo para a senhora. Ah, beleza. Para você. Tá, beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Miguel chegou aqui para acabar a aula. Miguel é o desmanchador. Não, o meu tá tudo direitinho. Acabou o time. Olha lá. Tá perfeito, professora. Falou? Quem aprendeu não aprende mais. Ih, mas olha, chegou aqui dando ordens, olha. Tá vendo? Trouxe meu pedaço de bolo? Miguel, a Cláudia quer saber se trouxe pedaço de bolo dela. Não, ainda não cantou parabéns, não. Ainda não cantou parabéns. Ai, não, perdoada. Ó, eu tenho pipoca, vocês querem? Não, obrigada. A Adriana, a mulher do Miguel, fez pipoca. Eu vou jantar já, que eu tenho frango com purê. Ai, para de ser metido. Ele quer falar bolo, quer ver? Deixa de ser bobo. Aí, daqui a pouco, nós vamos querer jantar com você. Aqui é para vocês. Obrigada pela presença. Qualquer dúvida é só mandar, tá? Obrigado, professora. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora.